luz aos dirigentes da casa, que ilumine a mente da nossa irmã Fernanda, que nos blindará com a palestra de hoje, e que ela seja muito feliz nas palavras, nas escolhas. Que assim seja, graças a Deus. E você, Fê? Vamos lá, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, então, sou a Fernanda, frequentadora do Obreiros, aluna do Obreiras. Gente, hoje a abordagem, como a Dani já falou, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O áudio tá bom, gente? Tá tudo bem? Ok. Bem-aventurados os aflitos, né? Aí eu vou falar um pouquinho, o capítulo é um capítulo grande, então eu vou falar um pouquinho dos itens 1 a 10, né? Que são a justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores, né? Então, assim, é muito estudo, é muito embasamento, são muitos estudos, muita coisa que tem nesse capítulo, né? Então, eu tiro assim como exemplo da minha vida. Quando eu comecei a estudar um pouco mais esse capítulo, eu comecei a ver os meus questionamentos enquanto adolescente, enquanto religiosidade, né? E assim, eu cresci numa família espírita, mas a questão de saber por que eu era mais favorecida, por que eu tinha nascido perfeito e por que aquela pessoa era menos favorecida. Então, assim, acho que esse capítulo, né, da justiça das aflições, a justiça das nossas dores, é uma coisa que me esclareceu e me fez ir para o espiritismo, porque eu não via uma resposta em outras religiões. Quando a gente coloca, por que as desigualdades? Por que um nasce tão favorecido? Por que um tem uma vida longa e o outro tem simplesmente minutos de vida ou sequer consegue reencarnar, né? Tá lá sendo gerado quando nasce. Por quê, né? Então, assim, acho que esse capítulo dos aventurados, dos aflitos, ele coloca muito isso e a gente consegue entender um pouquinho qual é o nosso trabalho, né? O que eu vim, assim. Então, esse é um capítulo que trata um pouquinho da redenção individual dos nossos comportamentos, né? O que a gente deve fazer. E aí, assim, esse capítulo, ele é um dos capítulos, assim, né? O capítulo mais longo do Evangelho, e aí eu achei em algumas detalhes, fala que Kardec teve até 13 manifestações para poder psicografar todo esse capítulo 5 de tão longo que ele é, né? Então a lição dele também é muito grande, aí eu espero a gente poder aí tirar todo esse conteúdo. Então, ele é um capítulo que fala um pouquinho das nossas aflições, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas dificuldades. E aí, assim, a gente tem a diferença, onde a gente vai falar das causas atuais e das causas anteriores, né? Deus é inteligência suprema, causa maior, e aí Deus não fez toda a história, tudo, se fosse para nós sofrermos. Então, Deus nós temos dificuldades impostas por nós. Nós criamos as nossas dificuldades. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo da palestra quais foram as dificuldades dessa vida atual e quais foram as dificuldades que a gente pode chamar lá das outras encarnações, né? Porque algumas a gente tem alguns problemas dessa vida e outros problemas a gente traz lá das nossas reencarnações. Então, nem tudo que eu fiz, o que eu fiz na encarnação passada, né? E aí muitas vezes a gente se questiona, fala, o que foi que eu fiz, né? Então, quando Cristo coloca pra gente, né, bem-aventurados os aflitos, né, ele se referia de um modo geral, né? Todos aflitos somos todos na Terra, porque as dificuldades, as aflições, todos teremos, né? Nós estamos num mundo de reparação, então a gente não tem, todos aqui somos sofredores, todos nós, se não estamos num momento difícil agora, na pandemia, mas assim, vamos ter momentos mais difíceis, menos difíceis, e isso vai ser a sequência. Nós não estamos aqui só para tirar a parte boa da vida, a gente está aqui para reparar as nossas arestas, as nossas dificuldades das encarnações, né? E dessa encarnação também, né? Então, a verdadeira aflição está na consequência
dos nossos atos e na forma com que a gente enfrenta isso, né? Então não basta o teu problema falar, tudo bem, eu vou lidar com isso, mas como que eu consigo enfrentar aquela dificuldade maior, aquela doença na minha família, como isso é feito para mim, né? Como eu enfrento? E isso vale os créditos para a gente poder melhorando aí a nossa encarnação, né? Então se a gente ficar com queixumes, com reclamações, com dificuldades, a gente não vai evoluir, não vai melhorar e eu não vou dar um passo à frente, né? Eu solicitei isso, eu pedi na minha programação as minhas dificuldades e quando vem as dificuldades, o que eu falo, deixa para lá, eu não quero resolver esse problema não, deixa para lá, isso é problema dela, a pessoa ali que é difícil, né? E a gente tem isso, né? Porque é difícil da gente lidar com as questões do nosso íntimo, das nossas dificuldades, né, as nossas relações familiares, algumas vezes que nos provocam, às vezes que nos chamam ali o amor divino, a praticar, a entender um pouquinho mais. No livro Nascer e Renascer, no capítulo 19, Emmanuel tem uma psicografia de Chico Xavier que diz assim, os aflitos, bem-aventurados, não são simplesmente aqueles que sofrem, deitando críticas e queixumes, e sim os que recebem as tribulações e dores transitórias, por benditas e honrosas oportunidades de servir com Cristo de Deus, agindo com bondade operosa, paciência incansável na vitória do bem, né? Então, acho que a gente pode tentar ver a forma com que a gente lida com os nossos problemas, a forma com que a gente lida com as nossas dificuldades. E nas passagens evangélicas, quando a gente fala, né, assim, bem-aventurados os aflitos, e aí eu coloquei aqui o só bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então, o que é? Os aflitos somos nós, assim, só que Cristo, Deus nos colocou para sofrimento? Não. Eles então serão punidos, serão castigados? Não, a gente veio aqui com a nossa escolha, com a nossa oportunidade de uma nova vida, de termos uma vida aí mais tranquila com o nosso trabalho, com o nosso aprendizado, né? Então, os sofrimentos vão aparecer sim, mas aí depende da gente utilizar aquilo que a gente tem, a nossa escola, o nosso estudo, tudo que a gente procurar de melhor em nós para poder lidar com isso, né? Nós aprendermos, né? A doutrina ensina que o sofrimento tem a consequência dos nossos atos, né? O que a gente sabe, seja por nossa incompreensão, ou seja porque naquele momento a gente, por insistência de não cumprir, né? Eu sei que eu tenho que ser uma pessoa do bem, a religião me diz isso, nós estamos aqui reunidos num grupo de pessoas espíritas, que a gente lê um pouquinho, que a gente sabe que o que vale ali, o que eu tenho no meu coração, o meu íntimo, o meu melhor. Mas muitas vezes a gente tem dificuldades de lidar, né? E a dificuldade às vezes não é dessa vida, a dificuldade às vezes vem da outra vida, daquele antepassado, daquela dificuldade, do que a gente passou, que a gente não consegue se ver livre de todas as nossas maiores dificuldades, né? Eu diria. Então, a consolação prometida aos aflitos, são bem-aventurados, apresenta-se na vida futura, né? A gente faz para a gente poder ter uma vida mais tranquila, para a gente poder caminhar aí no mundo melhor de todos, né? Que todos possamos trabalhar nosso íntimo e a gente, né, poder lidar com isso, né? E a gente precisa aí estudar bastante, operar. Aí assim, ó, então a gente tem bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Que são aqueles que em qualquer condição social, são pessoas que procuram ter uma consciência tranquila, seguir os ensinamentos de Jesus e os seus atos, né? Respeitando o amor e o controle. E aí, bem-aventurados, né, eu só estou citando um pouquinho as passagens desse capítulo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Então, a gente, nesse mundo de expiação e provas, a gente caminha para o mundo da regeneração. E é o que a gente tem ainda, né? A gente tem ainda as injustiças, incompreensíveis, as nossas dificuldades de todos. E a gente tem as pessoas que têm as maiores perseguições, né? E aí o que a gente pode falar? Cristo, né? Cristo não foi perseguido, Cristo não foi aquele que tentou passar assim a superioridade, tentou colocar pra gente uma doutrina, e Cristo foi perseguido, porque as pessoas não aceitavam. E a gente pode citar também pessoas que foram perseguidas
pela sua sabedoria, por tentar passar assim o melhor. Joana d'Arc, Madre Teresa, o próprio Chico Xavier, as dificuldades que apresentaram aí durante tentar passar, né? Então, a justiça, as justiças dos perseguidos por causa da justiça, né? Eu citaria o Chico Xavier e o próprio Cristo. E aí, quando a gente aborda um pouquinho essa parte da justiça das causas atuais, das aflições e as causas anteriores, né? Que aí isso é uma sequência aí desse capítulo, a gente vai dividir um pouquinho o que é atual, o que é dessa vida, né? O que é que a gente tem as dificuldades dessa vida e o que é que a gente trouxe lá da nossa encarnação passada, retrasada, enfim, de N encarnações que nós tivemos, né? E aí, por esse capítulo, se a gente pensar que Deus é causa, que Deus nos criou, Deus nos colocou, Deus queria nosso sofrimento? Não, Deus nos colocou aqui como um indivíduo, um ser humano, para sermos melhores. E aí, como eu consigo melhorar um ato meu de ódio, egoísmo que eu tive, né? Assim, se a gente não tiver, assim, a nossa escola, a nossa atual encarnação, que a gente possa trabalhar, que a gente possa tentar nos melhorar, né? A gente, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a soberba, são várias coisas que a gente tem nessa vida. Então, falando um pouquinho das causas atuais, tá? De o que eu causo nessa minha vida atual. Então, a gente tem várias coisas que a gente sabe que a gente poderia fazer, a gente poderia cooperar mais, a gente poderia, às vezes, lidar melhor com a nossa família, a gente poderia lidar melhor com os nossos entes. E muitas vezes a gente não consegue, né? E assim, a gente tem a nossa religião, mas muitas vezes a gente não tem. Então, algumas causas da nossa atual encarnação são feitas agora, nesse momento, nesta vida, né? Então, assim, eu tenho as dificuldades trazidas das encarnações anteriores, sim, mas o meu vício, de repente, o cigarro, a bebida, são prazeres, são coisas boas que eu posso fazer, mas assim, a gente sabe que isso, eu vou danificando a minha matéria, né? Onde foi concebido para mim o meu corpo, para eu ter o cuidado, para eu ter todo... para eu seguir com a minha vida. Mas eu me alimentei mal, eu gosto de tomar uma bebida, eu gosto de fumar, e não tem problema nenhum, só que eu tô danificando essa matéria. Então, se eu lá pra frente tenho uma doença, algum problema com o meu corpo físico, muitas vezes não foi trazido da reencarnação passada, muitas vezes aquilo veio dessa atual encarnação, pelo que eu não consegui fazer, pelo que eu não consegui trazer, né? Então, a oportunidade da mudança está em nós mesmos, né? Nós podemos fazer a diferença, nós podemos fazer diferente essa encarnação, basta com que a gente, né, mude as nossas atitudes, né? E como a gente pode fazer isso? Tentando estudar, tentando fazer uma leitura, tentando ser um pouco melhor. Quando a gente reconhece, né, muitas vezes que a gente, as nossas maiores dificuldades, as relações familiares, que são a nossa maior escola e o nosso maior trabalho aí, eu acho, a gente consegue devagarzinho ir caminhando e talvez tirando um pouquinho o peso dessa atual encarnação, né? E aí, se a gente for falar um pouquinho das causas anteriores às aflições, né? O que eu fiz nessa vida, muitas vezes eu vou ter lá as minhas dificuldades, os meus problemas, uma doença física, tudo. E o que eu trouxe, né? Da encarnação passada, qual foi as minhas causas anteriores às minhas aflições, né? Se a gente for pensar. Então, assim, é justo o nascimento de uma criança saudável, no tempo de gestação normal, e outra criança que nasce prematuro, ou nasce com uma deficiência, né? Assim, por que ela é menos favorecida? Porque, né, assim, esse capítulo vem mostrar bastante que tem que ter uma explicação, né?
por que a pessoa um seria mais privilegiado que o outro? Qual é a diferença que tem entre as pessoas, né? Eu não sei isso nas outras religiões e nem procurei muito saber, mas qual é a explicação para isso, né? Por que eu sou mais favorecida? Porque meu amigo nasceu lá com uma deficiência, nasceu numa cama. Então, assim, tem que ter algo que explique, eu acho que o Espiritismo traz muito isso pra gente. Eu tenho alguma pendência na minha encarnação anterior, para que justifique eu ter essa dificuldade, eu poder fazer, eu poder trabalhar melhor o meu íntimo e eu entender aí qual é o meu papel dessa encarnação, porque eu posso muitas vezes nascer com uma dificuldade e ficar queixando, reclamando, né? Então, a gente não consegue saber, né? Fomos apagados, aí apagaram da nossa mente, graças a Deus, o que nós fizemos, as nossas dificuldades. Se a gente tinha dificuldades, se a gente orgulho, a questão de ser humilde, de avarento, enfim, tudo que a gente traz, né, de problemas, e a gente muitas vezes não conseguiu reparar. Então, as causas anteriores, né, eu acho que justifica um pouco do que a gente tem também de dificuldades. A gente pode trazer nas encarnações anteriores várias dificuldades. E aí a gente tem, às vezes, né, esse nascimento. E a gente pede isso, muitas vezes, na nossa programação reencarnatória, né, a gente vem com essa dificuldade a nosso pedido. Porque eu até li um pouco, a gente pode fazer a nossa programação, uma programação simples, com dificuldades convencionais, mas eu posso solicitar também uma dificuldade maior, eu posso solicitar uma deficiência maior, eu posso solicitar algo que exija mais de mim, para que eu possa avançar um pouquinho mais. Então, tudo depende da nossa programação. Qual foi a minha solicitação, né? O que foi colocado para mim na minha reprogramação espiritual, na minha reencarnação, e aquilo que eu vou conseguir lidar. Então, esse foi meu entendimento das aflições, das causas anteriores às aflições, né? Então, o que acontece com o espírito é a consequência da ação, né? Aquilo que de forma diferente um para o outro, aquilo que melhor ele pode tirar. Então, eu acho que todos os dias a gente pode recomeçar, né? E tentar fazer de uma maneira diferente, com vontade de sentir, fazer com que os outros, para que a gente para que a gente trabalhe bem nessa reencarnação, para que a gente possa, assim, evoluindo, para que a gente possa ir melhorando pela lei do amor nessa existência, né? Porque o que nós fizemos lá para trás, nós não sabemos, mas eu acho que grande parte aí cabe aí a nossa escola, aos estudos, né? A que Deus nos colocou aqui, não para sofrimento, né? E sim, Deus nos trouxe aqui para sermos filhos do Pai, com muito amor, com muita bondade. Então, Deus nos deu a oportunidade da renovação, da reencarnação. E através disso que nós vamos tentar melhorar e ganhar, assim, uns créditos, subir com a nossa mochilinha um pouquinho mais cheia lá, para chegar, né? E assim, não vale os nossos bens, não vale as nossas conquistas materiais, o nosso corpo físico, não vale nada disso. Eu acho que o que vale é realmente aquilo que eu consegui no meu íntimo, né? Do meu amor ao próximo, a minha reconstrução. Eu acho que o que a gente conseguir trabalhar das dificuldades trazidas, seja dessa vida ou das vidas anteriores, né? Se a gente conseguir trabalhar, eu acho que o caminho de estarmos aqui todos reunidos, né? Tentando absorver um pouquinho, tentando entender alguma coisa do que Allan Kardec trouxe pra gente, acho que já é uma grande coisa, né? Da gente poder tentar dar um passinho à frente, melhorar um grãozinho de areia, né? Eu brinco que se todo dia a gente conseguir um grãozinho a mais de areia, isso já ajuda a gente na nossa caminhada, né? E aí eu vou só fazer uma citação aqui, Dani, já estou acabando a minha colocação aqui desse capítulo enorme. O espírito Lacordaire,
eu acho que é assim a pronúncia, gente, menino. Ele, no Livro dos Espíritos, ele resume esse capítulo 5 em assim: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio da alma. Contudo, não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse: não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças. Como recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que a penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Bem-aventurados os aflitos pode, então, traduzir-se em bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, a perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Né? Eu acho que, então, o despertar da nossa consciência, né? Assim, que a gente busca, que a gente tenta buscar para a nossa vida, acho que isso é essa encarnação. E a gente traz aí as nossas dificuldades, né? E acho que a salvação só depende de nós mesmos, né? E a gente precisa se libertar do quê? A gente precisa se libertar de nós mesmos, né? A gente precisa libertar das nossas dificuldades, das nossas arestas, do que nós trouxemos ou do que nós estamos criando nessa encarnação, né? Eu acho que depende somente de nós. Eu acho que é isso, gente. Eu tinha para colocar que Deus, então, nos trouxe aqui para sermos merecedores, para somos filhos de Deus, amados sempre. E essa justiça das aflições, Ele não nos coloca como dificuldades, não como que Ele quisesse que sofrêssemos ou que passássemos por dificuldades. Mas a gente precisa disso para poder a gente aprender. A gente não tem dificuldades na escola e para isso a gente vai tentar ou não passar de ano. Eu acho que é um exemplo, né? Se a gente não nos melhorar, se a gente não souber a lição daquele ano, a gente não vai passar, seja para a próxima vida, né? Ou seja para essa vida atual, né? Acho que só depende de nós aí a bagagem e a mochila que a gente vai pro plano espiritual só depende da gente mesmo, né? Vou só finalizar aqui com um exemplo que hoje eu trabalho em um hospital, né? E hoje eu atendi uma mãe de um paciente. É difícil às vezes você lidar com familiar, né? Quando um paciente está doente, às vezes o familiar, todo mundo adoece junto, né? E é um menino super jovem, mas assim, você vê que o menino ele é diferente. E eu falei com ele semana passada e aí ele falou pra mim: Fernanda, eu tô com medo, sim, eu tô preocupado, mas eu sou muito grato por eu ter onde tratar, por eu ter onde me tratar, por eu ter a condição de ter médicos ótimos cuidando de mim, né? Então assim, ele é um rapaz de 20 e poucos anos, ele poderia tá um pouco revoltado, poderia pensar que ele vai dar uma pausa um pouquinho na vida dele, mas não, e assim, isso me chamou a atenção. Hoje eu conversando com a mãe dele, eu falei: olha, seu filho é uma graça, porque quantas pessoas com 20 e poucos anos vai pensar, eu tenho a oportunidade de ter um tratamento assim, eu tenho a oportunidade de ter alguém cuidando de mim, né? Então eu falei pra ela, ele realmente é um menino lindo, porque por dentro, porque como que faz essa reflexão, né, assim, qualquer outro ia falar: poxa, que vida chata, que difícil. E aí, assim, ele tá tentando tirar o melhor, né? E aí, eu conversando com essa mãe, até eu me emocionei, porque eu sou uma manteiga, assim, E aí ela falou que desde pequeno ele é assim, que desde pequeno ele que ele sempre pensa no todo, que ele sempre pensa na família, né? Então, assim, dificuldades a gente vai ter sempre, né? Mas eu acho que vai a forma com que a gente lida. E esse menino de 20 e poucos anos lidando bem com um tratamento que vai ser difícil para ele, para a família, né? Ele falou: mãe, eu só não quero que vocês sofram. E o restante tudo vai dar certo,
né? Então, acho que a lição que a gente tira é que a gente vai ter dificuldade sempre. E aí, até me emocionei agora. E aí eu acho que vale o jeito com que a gente vai lidar com a nossa dificuldade, né? O jeito que a gente vai tentar construir uma coisa melhor, uma vida melhor. E o jeito desse meu paciente, que eu achei ele uma graça, assim, de lidar com uma doença e pensar o quanto é que ele é positivo e o quanto é que ele tá preocupado com o todo, né? Não só com a gente, não só comigo, individual, egoísta, né? Ele tá preocupado com o todo, com a família. E eu acho que é isso, Dani. Acho que falei demais. Foi maravilhoso, Fê. Muito obrigada pelas suas palavras. Foi realmente uma luz nas nossas vidas aqui. Nós precisamos ouvir esses ensinamentos, repetir. Às vezes a gente estuda, mas é muito bom ouvir, poder fazer essa reflexão, poder voltar no assunto, porque como todos nós, como você disse, todos nós somos os aflitos, né? Nossa vida é uma inconstância, né? O dia nós estamos muito bem, outro dia nós temos um problema, outro dia nós perdemos um ente querido. Então nós precisamos de uma certa estabilidade e graças ao bom Deus, o Evangelho, a nossa doutrina espírita é um bálsamo para essas aflições, porque saber que a gente tem um futuro, né? Saber que a gente pode recomeçar aquela lição, saber que Deus é puro amor e bondade, que é nosso Pai, que a gente pode recorrer a Ele, isso é maravilhoso, né? E como seu paciente, né? Trabalhar a gratidão. A gratidão, eu queria até que você falasse um pouquinho pra gente, como a gratidão nos ajuda a passar por essas aflições, esse sentimento de gratidão, esse jeito de olhar, que você falou também um pouquinho, a gente olhar com gratidão. É difícil, né, você olhar com gratidão os problemas, os obstáculos da vida, mas olhar aquilo mais como um aprendizado, uma forma da gente aprender a trabalhar as nossas virtudes, né? Então agora eu vou abrir aqui as perguntas para vocês, irmãos que estão aqui conosco, caso queiram falar alguma coisa, perguntar, ter a chance de dizer aqui alguma coisa que esteja passando na vida, alguma necessidade, para que a gente possa compartilhar e junto trabalhar, né? Alguém tem alguma pergunta, uma dúvida, uma consideração? Ninguém? Daniela, me permite, Fernanda, eu queria colocar, aproveitando esse extraordinário exemplo que a Fernanda colocou no finalzinho, quantos de nós vivemos por aí com as nossas anteninhas captando coisas ruins? Nós, povo, população, humanidade, com as nossas anteninhas captando só coisas não boas. Vamos usar esse exemplo para tentar neutralizar um pouquinho as nossas anteninhas ligadas para as coisas ruins e tentar identificar coisas boas também, porque elas têm e não são poucas. Então esse exemplo, Fernanda, coroa de maneira extraordinária esse capítulo das aflições. Não, as aflições são degrauzinhos da nossa caminhada. E os degrauzinhos estão aí, às vezes nós não vemos. É preciso que a gente aguce essa sintonia para ver os degrauzinhos e entender o sofrimento, as aflições, as dificuldades, as perdas, como suporte, como empurrãozinho. É nesse sentido que a doutrina espírita é mágica, né, para nos ajudar, né? Obrigada, Geraldo. Isso mesmo, né? Acho que a nossa doutrina é muito consoladora, né? O que a Dani falou, realmente a gente pensar que a gente tem ali um momentinho, né? O que é essa encarnação? É um momento da minha vida, né? Eu posso tentar fazer o meu melhor, mas eu tenho várias outras oportunidades, já tive algumas,
que falhamos e estamos aqui novamente para tentar reconsiderá-las, né, e tentar nos melhorar. Mas, sem dúvida, né, assim, esse é um momento da nossa vida, mas eu acho que se a gente tentar mudar, seja de onde for, a partir desse momento, a partir de agora, se a gente tentar mudar um pouquinho, a gente consegue aí alguns degraus, né, Geraldo? Sim. E é bacana também, Fê, esse tema nos faz refletir que muitas vezes um problema, uma aflição que a gente tem, que quando a gente vê só com os nossos olhos materiais, que são limitados, né, uma deficiência, um problema de saúde, parece ser uma injustiça, né? Mas quando você olha com os olhos espirituais e olha aquela oportunidade, vê os passos largos que você pode dar para a sua própria evolução ou para a evolução de uma pessoa que você ama, que está junto com você passando por esse obstáculo, como Deus é perfeito, porque Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é pura bondade. Então, se Ele é justo, não existe essa injustiça do nosso olhar material, né? Porque quando a gente amplia a nossa mente, amplia a nossa visão com a doutrina espírita que nos ajuda aqui, né, com as lições que você nos trouxe aqui, nos chama atenção isso, que a gente está passando por isso pela verdadeira felicidade. Que o que é realmente importante é a nossa vida espiritual, o que a gente vai galgar, o que a gente vai conseguir com tudo que a gente está passando aqui. Então, Fê, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a nossa responsabilidade, porque o Evangelho nos ensina, e essa doutrina de luz nos traz a nossa responsabilidade. Quanto nós somos responsáveis pelos nossos atos, nosso modo de ser e de agir e as aflições. Sim, acho que, Dani, assim, nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Então, não adianta eu culpar o outro pela minha dificuldade atual, né? Assim, não adianta eu falar, poxa, eu tenho uma família super difícil, por isso que eu não vou bem, por isso que meu trabalho não anda, por isso... Então, assim, é a nossa responsabilidade, é a nossa responsabilidade de fazer uma vida diferente, né? E a nossa responsabilidade de mudar isso, né? Não adianta a gente jogar para ninguém e achar que o nosso problema está no outro, né? Porque tudo vai depender do que eu fizer. As dificuldades vão vir, vão ser difíceis, mas a gente vai tentar levar da melhor forma, né? Eu acho que o caminho da religiosidade, de nos sermos melhores, de procurarmos ter o amor, de termos o bem, indiferente se da gente ser espírita ou qualquer outra religião que nos traga sermos melhores na vida, né, enquanto pessoas, eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente tem, né? Se a gente puder sempre tentar sermos melhores a cada dia, eu acho que é isso. Obrigada, Fê. Alguém gostaria de trazer alguma pergunta, uma elucidação? Aqui no chat nós temos alguns comentários muito bacanas aqui do Geraldo. Chico dizia, 1000 vezes sofrer uma injustiça do que cometer uma. Ele pensava nas consequências, né? Então, como nós temos consequência em relação aos nossos atos, em relação às injustiças, também teremos uma colheita, uma consequência dos nossos atos bons, né? De um obstáculo que a gente passa com gratidão, com um olhar bondoso, um olhar de crença a Deus, né? De tudo que Ele faz, de tudo que Ele possa fazer, sempre vai ser para o nosso bem. Aqui estão dizendo a maneira de lidar muda tudo. A Débora, linda explanação, Fê, parabéns. Alguém está querendo saber o que você está bebendo aí? É água, tá? É água. Tá, e uma pessoa está agradecendo, falou que a palestra veio bem a calhar hoje, é um excelente tema, então nós só temos a agradecer a sua dedicação, a sua luz, o que você nos trouxe aqui, Fê. Muito obrigada. E se alguém quiser fazer mais um comentário, fique
fique à vontade. Eu que agradeço, Dani. A oportunidade é minha mesmo, né? O conflito é meu, assim, né? Quanto mais você sabe, mais a gente é cobrado, né? Então, eu que agradeço a oportunidade, gente. Então, vamos nesse momento fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, lembrar do nosso irmão Jesus e de toda a luz que ele emana. Vamos procurar nos abastecer de paz, de luz, com os nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, que estão na casa de cada um de nós, nos ajudando, nos intuindo, elevando nossa mente, elevando nossas vibrações para o bem, para as coisas boas da vida, para as coisas boas da nossa alma. Vamos agora elevar nossos pensamentos e vibrar pelo próximo, porque vibrar é amor. Nossas energias convertidas em amor aos nossos irmãos, à nossa família. Então vamos vibrar nesse momento a todos os aflitos, a todos nós que passamos por algumas provações, por algumas provas, por alguns obstáculos da vida. Vamos vibrar para que nosso Pai, nossos amigos de luz, possam nos ajudar a refletir, expandir nossa consciência e trabalharmos nosso próprio bem para o bem do nosso próximo, através do exercício e amplitude das nossas virtudes, para que possamos ser melhores todos os dias e fazer da vida dos nossos irmãos e das pessoas que vivem conosco melhores. Vibremos. Vamos vibrar por nossas autoridades, as autoridades que sustentam cada um dos seus povos. Vamos vibrar pelos policiais, pela segurança pública, que eles possam ser iluminados, que os seus anjos de luz possam acompanhá-los, que eles possam ter pensamentos bons e agir conforme a lei de Deus, agir sempre para o bem ao próximo, que nossas autoridades possam expandir suas consciências para ajudar os seus povos. Vibremos. Vamos vibrar pela nossa casa, pelos nossos lares, pelos obreiros da eternidade, que todos os seus trabalhadores, seus dirigentes, todos aí em seus lares, possam ser iluminados, que Deus, em sua infinita bondade, possa dar um pouquinho do seu amor, um pouquinho da sua luz em cada um desses lares, possa iluminar nossos dirigentes, nossos amigos de luz, ainda mais, para que possam nos acompanhar, nos perdoar, e para que também possamos nos perdoar por nossos erros, para que possamos recomeçar com fé e com amor. Vibremos. E vamos nesse momento elevar nossos pensamentos e sentir o trabalho dos nossos anjos de luz, nossos espíritos superiores que nos acompanham, que estão conosco, para que eles possam dar um passo em cada um de nós, possam trazer um remédio nas nossas águas, nas nossas mentes, para que nossos lares sejam mais harmoniosos,
para que nossos pensamentos sejam mais floridos e para que a gente possa se resignar sempre na convicção do amor de nosso Pai. E vamos assim, nessa vibração de luz, agradecer mais essa oportunidade de estarmos nessa segunda-feira aqui todos juntos, reunidos para mais uma lição de amor, uma lição de Cristo, e vibrar para que o resto de nossa semana e o resto das nossas vidas possamos ser um pouquinho melhores com a ajuda do nosso Pai e dos nossos anjos de luz. Que assim seja, graças a Deus.